Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francinildo Dantas. Estou aqui para fazer um convite. Gostaria de convidá-lo para comigo fazermos uma viagem no oceano chamado logística. E especialmente vamos desenvolver a competência referente ao profissional de logística, tentando desvendar os conceitos, as atribuições, as funções e os objetivos e importância que esse profissional tem para o mercado. Vamos nessa? O que vem a ser logística? A logística é uma área da administração que tem a função de condensar, informar, analisar, coordenar informações diversas de clientes, fornecedores, preços, prazos, equipamentos necessários para que a empresa tenha condições de desenvolver as suas atividades. Os subsistemas que compõem a logística. Na logística nós temos os subsistemas típicos e os subsistemas específicos. Nos subsistemas típicos, podemos encontrar o controle do estoque, classificação de material, aquisição e compra de material, armazenagem, seja ele no estoque ou no almoxarifado, movimentação de material, inspeção de recebimento e cadastro. Já nos subsistemas específicos, podemos destacar a inspeção de suprimentos, padronização e normatização, transporte de material. Os subsistemas nada mais é do que o conjunto de funções e atribuições ou atividades que a empresa e o profissional de logística deverá executar no dia a dia de trabalho. Definição de logística. A logística consiste no ramo da ciência militar responsável por obter, dar manutenção e transportar material, pessoas e equipamentos. Uma outra definição para a logística é o tempo relativo ao posicionamento de recursos. Ela geralmente se estende ao ramo da engenharia, gerindo sistemas humanos ao invés de máquinas. A logística consiste no conjunto de atribuições e funções referentes às atividades que o profissional e a empresa deverá desenvolver no dia a dia. Ou seja, consiste no processo de aquisição, armazenamento, desenvolvimento, locomoção de produtos para que a empresa desenvolva as suas atividades. O que é o Council of Supply Chain Management Professional? O Council consiste numa associação mundial dos profissionais da cadeia de suprimentos. Essa associação serão definidos ou estipulados estudos, novas metodologias, novas formas de você, profissional, estar atento e antenado às mudanças. A origem do nome logística. O termo vem do grego logos, significando discurso, razão, rácio, racionalidade, linguagem, frase, mais especificadamente da palavra grega logistique, significando contabilidade e organização financeira. A palavra logística tem a sua origem no verbo francês loger, alojar ou acolher. Inicialmente usado para descrever a ciência da movimentação, suprimento e manutenção de forças militares no terreno e, posteriormente, para descrever a gestão do fluxo de materiais em uma organização, desde a matéria-prima até aos produtos acabados. Para a origem da palavra, eu vou pegar apenas duas características: racionalidade e administração financeira. A racionalidade consiste em você executar as suas atividades de forma pensada, que você conhece. E a administração financeira consiste em reduzir os custos relacionados às atividades logísticas. Então, a logística nada mais é do que você ter conhecimento do que você está fazendo, mas visando sempre o melhor custo para a empresa. A história da logística. A logística nasceu da necessidade dos militares em se abastecer com armamento, munições e alimentação para as tropas. Desde a antiguidade, os líderes militares já se utilizavam da logística para transportar as tropas, armamentos e carros de guerra pesados aos locais de combate. Eram necessários planejamento, organização e execução de tarefas logísticas. Na Grécia Antiga, no Império Romano e no Império Bizantino, os oficiais militares com títulos logísticas eram responsáveis pelos assuntos financeiros e de distribuição de suprimentos. Perceba que a atividade logística ela não é atual. No slide você pode perceber a importância da logística no processo de guerra.
tendo em vista que eram necessárias movimentações de armas, munições, alimentos, caminhões. Então a logística, ela está nas nossas vidas desde as primeiras guerras mundiais. O Dia da Logística. A logística é tão importante que todo dia 6 de junho de cada ano é comemorado o seu dia. Esse dia virou um marco porque foi realizado um grande movimento logístico onde as tropas aliadas chegaram à Europa. Tipos de atividades do setor logístico. O setor logístico pode se dividir em atividades primárias e secundárias. Nas atividades primárias podemos destacar a atividade de transportes, gerenciamento dos estoques, processamento de pedidos. Nas atividades secundárias destacamos o processo de armazenagem, manutenção de materiais, embalagem, obtenção e compra, programação de produtos e sistemas de informação. Nas atividades logísticas, você será responsável por desempenhar diversos papéis. Nos exemplos anteriores, podemos verificar o processo de aquisição, o processo de movimentação, o processo de armazenamento e o processo de distribuição, por exemplo. Então, você, profissional, tem que ter conhecimento para ser um profissional de sucesso. O que são modais? Os modais são os sistemas de movimentação que as empresas utilizam para transportar os seus produtos e pessoas. Modal rodoviário. No modal rodoviário é caracterizado o processo de utilização de rodovias e estradas para o processo de escoamento das mercadorias ou produtos adquiridos. Dentre as principais vantagens existe a flexibilidade, porque esse modal pode utilizar rodovias ou estradas. Dentre as principais desvantagens é o elevado tempo de locomoção de um produto, desde o fornecedor até o consumidor, os custos financeiros referentes ao processo de tráfego e roubo de mercadorias. Modal aquaviário. Neste tipo de modal, a característica básica é a utilização de águas para o processo de movimentação, seja eles águas dos mares, dos rios e dos lagos. Esse modal é adequado para grandes cargas e grandes distâncias. No entanto, uma característica negativa é que, para esse processo de movimentação, é necessário que a empresa tenha condições de despachar os produtos em um porto. Modal ferroviário. O modal ferroviário vai utilizar as linhas férreas, também conhecidas como linhas de trem. Nele é indicado a grandes distâncias e grande quantidade de produtos ou insumos. Geralmente, o custo logístico para esse tipo de modal é mais baixo. A grande preocupação ou dificuldade das empresas encontradas é porque a estrutura férrea no Brasil não é de qualidade. Modal aéreo. No modal aéreo, a característica é você utilizar aeronaves para o processo de movimentação. Geralmente, é um modal mais rápido. No entanto, uma das grandes características negativas é o preço referente ao processo de transporte. Modal dutoviário. O modal dutoviário é aquele que utiliza dutos ou tubulações para o processo de movimentação. Uma das grandes características faz referência ao baixo custo de manutenção deste modal. Uma característica negativa faz referência aos grandes impactos que este modal pode ocasionar para a natureza. Acabamos de ver os diversos modais que as empresas utilizam para o processo de escoamento dos seus produtos ou dos seus insumos. Você deve estar se perguntando, qual destes modais é o mais interessante ou mais adequado para a minha empresa? A resposta vai depender do tipo de produto, do tipo de serviço e da necessidade ou agilidade que você deseja atingir. Então não existe um modal mais indicado. E vai ser a necessidade do dia a dia que vai fazer com que você escolha o modal mais adequado. Logística em ação. A logística em ação nada mais é do que você, profissional, desenvolver as atividades necessárias para que a empresa obtenha lucro e ofereça um produto com qualidade para os clientes. Hoje em dia nós temos diversas demandas referentes aos custos, demandas referentes aos prazos praticados e demandas referentes à qualidade do serviço. Então você, profissional, vai ser o elemento que vai fazer com que a empresa desempenhe com qualidade as suas atividades. Chegamos ao final da nossa primeira competência. Nela você teve condições de obter diversas informações referentes ao profissional da logística. Desejo a vocês sucesso e até a próxima!